Então, muito bem. Então, dando continuidade aqui, a gente vai falar hoje, o capítulo 7, né, que a gente está falando, que é a parte de eletrodinâmica. E hoje a gente vai começar o 7.1.3, que é a força eletromotriz devido ao movimento. Muito bem. Então, uma fonte, né, importante de força eletromotriz é o gerador, tá certo? Os geradores, eles exploram a força eletromotriz devido ao movimento e que surge quando movimentamos um fio ou um condutor através de um campo magnético. Então, imagine que você tem lá uma bobina ou tem um ímã, tá certo? E você põe ali um filamento para rodar sobre a ação desse campo magnético e como a gente vai ver, esse campo magnético vai induzir ali uma força eletromotriz nas cargas, o que vai então resultar aí numa corrente que pode ser utilizada aí para, por exemplo, transferir energia para motores elétricos e outras coisas. Então, vamos começar aqui com a ideia de um gerador primitivo, tá certo? Então, suponha que você tem aqui uma região sombreada aqui, ó. Que passa um certo campo B, o campo B está aqui entrando na página, e você tem aqui um filamento, tem uma certa resistência aqui. Esse filamento está se movimentando aqui com uma velocidade V. Então, eu vou chamar aqui de A, esse ponto aqui de B, esse ponto aqui de C, esse ponto aqui de D. Essa distância aqui é uma distância H. E aqui a gente tem uma distância aqui X. Ok? Então, na região sombreada, a gente tem um campo magnético uniforme B, que está apontando aí para dentro da página. E o resistor R representa um equipamento qualquer, certo? Pelo qual a gente quer passar uma corrente. Pode ser uma lâmpada, um ventilador ou qualquer outro equipamento aí que vai dissipar vai utilizar essa energia, né? E dissipar em forma de, sei lá, térmica ou movimento, etc. Muito bem. Se a espírula for então puxada para a direita com essa força, com essa velocidade V, as cargas do segmento AB serão afetadas por uma força magnética, tá certo? Cuja componente vertical é QVB, tá certo? Então, como a gente já viu, né? Se você tem aí as cargas se movimentando com uma certa velocidade V, essas cargas estavam ali em repouso no filamento, você tem ali uma força induzida que é dado por QVB. Então, a força induzida nas cargas presentes no fio é QVB. Tá certo? Essa força, então, essa componente vertical aí, QVB, impulsiona a corrente a volta toda. Nesse caso aí, basta você fazer a regra da mão direita, você vai ver então que vai impulsionar aí uma corrente no sentido horário, tá certo? Então você vai ter aí aparecendo, pelo fato de você puxar essas cargas V aqui, uma força eletromotriz que vai resultar então numa corrente horária. Essa força eletromotriz, como a gente viu ontem, ela pode ser calculada facilmente, que a força eletromotriz nada mais é do que essa energia, é a força por unidade de carga, certo? Vai ser então a força magnética.
escalar dL. Na verdade é a energia por unidade de carga. F dL, que por sua vez, então, é igual a V dH. Tá certo? Essa é a minha força eletromotriz. Visto que a força por unidade de carga é VB e H é a largura do fio, tá certo? Então isso aí dá uma força por unidade de carga vezes o deslocamento, né? Dá uma energia por unidade de carga, tá certo? Muito bem. Notemos que o segmento BC e AD, né? Essa parte aqui do filamento aqui, essa parte aqui, na verdade essa parte aqui, né? Que está sob a ação do campo, né? E essa parte aqui, não contribuem, já que nesse caso a força ela é perpendicular ao fio, tá certo? Então não vai, essa força ela não vai exercer nenhuma corrente aí, não vai inferir nenhuma corrente no sistema. Muito bem. Embora a força magnética seja responsável por estabelecer essa força eletromotriz, ela certamente não está realizando trabalho, né? Como a gente já viu, força magnética não realiza trabalho. O trabalho, então, é realizado por aquele que puxa a espira. Certo? Então, alguém vem aqui, está puxando a espira, esse cara gasta uma certa quantidade de energia, né, para puxar ela, que então é o trabalho que é transferido aqui para movimentar essas cargas. Tá certo? Com a corrente fluindo, cargas no segmento AB têm uma velocidade vertical, tá certo? Cargas no segmento AB, que a gente vai chamar de U, tá certo? Além da velocidade horizontal V, que as mesmas herdam do movimento da espira. Então, se você se atentar, você vai ter aqui, então vou fazer um diagrama aqui para a gente poder entender. O diagrama do movimento das cargas. Você tem aqui, ó, as cargas se movimentando aqui com uma velocidade U, tá certo? Você, além disso, tem uma velocidade V do indivíduo que está puxando a carga, puxando a espira, de forma que a velocidade resultante aqui é uma velocidade aqui W. Tá certo? Muito bem. Então, embora a força magnética seja responsável por estabelecer a força eletromotriz, ela não realiza trabalho, já falei isso aí. Então, com a corrente fluindo, cargas no segmento AB têm uma velocidade vertical que a gente chamou de U, além da velocidade horizontal V, que é a mesma herda do movimento da espira. Então, quando a corrente emerge, a força magnética terá uma componente que é também QB, certo? Então você vai ter uma força magnética que é dado por QB para a esquerda, tá certo? Então você vai ter aqui, ó, você tem essa velocidade aqui, essa velocidade vai produzir aqui uma força, que é aqui, uma força QUB, certo? A força por unidade de carga, então, é UB, tá claro? Isso devido ao deslocamento aqui por U. A força por V, né, vai ter uma força aqui, na realidade, essa força V vai criar aqui uma força nesse sentido aqui, que é uma força V, certo? E a força magnética total, então, vai ser uma força aqui, nesse sentido. Aqui tudo por unidade de carga, certo? Por isso que é VB, UB, certo? É força por unidade de carga. Então, quando a corrente emerge, a força magnética terá uma componente que é UB para a esquerda. E para contrabalancear isso, né, a pessoa que está puxando o fio tem que exercer uma força por unidade de carga, que é igual à minha força por unidade de carga, que é a minha força do puxar aqui, tem que ser, então, igual a UB para a direita, certo? Senão ele não consegue pôr esse cara em movimento. Essa força é transmitida para a carga pela estrutura do fio, certo? Então elas vai se movimentando a velocidade constante, porque o cara faz uma força FUB, a espira está segurando ele com FUB, ele vai se manter então numa velocidade constante. Muito bem. Então, se a gente se atentar, a gente vai ver que, de fato, a partícula está, de fato,
se movimentando na direção resultante aqui W, tá certo? Esse é o movimento das partículas que elas estão se movimentando, tá certo? Muito bem. A distância que ela percorre, por sua vez, se a gente chamar esse ângulo aqui, ó, de θ, e se atentando que essa distância é h, a distância que a partícula vai percorrer, então, é dada por h cosseno de θ, tá certo? Basta você ver, ó, seno de θ é o cateto oposto, né? Então a gente está olhando cosseno de θ, cateto adjacente sobre a hipotenusa, então a hipotenusa é o h sobre cosseno de θ, tá certo? Então a distância que a mesma percorre, a distância que a carga percorre é então dado por h sobre cosseno de θ. O trabalho resultante, então, por unidade de carga, é o trabalho que o indivíduo que está puxando faz por unidade de carga. Então, é a integral da força por unidade de carga, que é o puxar, né, vezes o meu deslocamento dl. Isso aqui, ó, agora note que o deslocamento e a força não são mais perpendiculares. A minha força do puxar é uma força que está aqui, ó. Certo? Esse aqui está o meu F. Puxar aqui, tem um ângulo aqui que é um ângulo alfa, aqui, vamos chamar de ângulo alfa. Então, esse aqui é o trabalho resultante por unidade de carga, tá certo? Então, isso vai dar, essa força puxar é o UB, tá certo? Que é a força necessária para você colocar a sua espira em movimento, senão você não consegue tirar do movimento, porque a força magnética vai segurar ela. O deslocamento é h cosseno de θ, e o ângulo entre eles dá um cosseno de alfa, certo? Esse cosseno de alfa, se você se atentar, ele nada mais é do que o seno de θ, porque alfa é 90 menos θ, tá certo? Então, o cosseno de 90 menos θ é igual ao seno de θ, beleza? Ok? Então, esse cara aqui eu posso substituir aqui por um seno de θ, tá certo? A tangente de θ, por sua vez, que é o seno sobre cosseno, nada mais é do que V sobre U, tá claro? Então, isso aqui pode ser escrito como sendo VBH, tá claro? Que é exatamente a força eletromotriz. Se você olhar aqui, ó, é exatamente a força eletromotriz. Então é daí que vem a força eletromotriz, vem desse trabalho do cara gastar, certo? Então o campo magnético não está fornecendo essa energia aqui. Quem está fornecendo essa energia aqui é o indivíduo que está puxando, ó, que dá então um trabalho, realiza um trabalho que é exatamente igual à força eletromotriz. Beleza? Tá claro isso aí? Muito bem. Então essa é a origem do trabalho. Então o trabalho realizado por unidade de carga é exatamente igual, como deveria ser, visto que o campo magnético não realiza trabalho, é exatamente igual à força eletromotriz. Bom, é importante frisar aqui que a integral tomada para calcular a força eletromotriz gerada pelo campo magnético é ao longo de um caminho diferente daquela tomada para calcular o trabalho por unidade de carga para puxar a espira, tá certo? Se você se atentar, a integral que usamos para calcular, então vamos só escrever aqui de novo a força eletromotriz. A força eletromotriz é igual à integral da força magnética escalar com dl. E esse meu dl nada mais foi do que o trajeto de A a B, que era esse trajeto aqui, ó. Ele saiu um trajeto daqui até aqui, certo? Ou seja, foi um trajeto na vertical. Então, para calcular a força motriz, você de fato, esse trajeto aqui que vem da definição da força eletromotriz, é ao longo do circuito
que está sendo carregando as cargas. Não tem nada a ver com o deslocamento das cargas. Qual é a posição das cargas? É o circuito pelo qual ela está, fluindo ali, certo? Então, esse trajeto, se você olhar, no caso da força... que o cara está puxando, né? Exato, não tem nada a ver com o trabalho que a gente usou aqui, ó, para calcular esse deslocamento é diferente, ó. Se você olhar o trabalho realizado por unidade de carga pela força eletromotriz, a gente fez uma integral de caminho nesse sentido aqui, ó. A gente saiu daqui, veio para cá, que é o meu A, depois fez de A, de B para C. Esse cara não resultava força eletromotriz, tá certo? Porque não era perpendicular ao circuito. Esse pedaço aqui está fora da ação do campo magnético, de C para D, tá certo? E depois você tinha o trajeto de D para A, que você também não realiza o trabalho. Por isso que, então, no final das contas, só aparecia aqui o nosso H, que é o que aparece aqui, ó, na integral aqui, ó, aqui H aqui, tá certo? No caso, quando a gente vai calcular o trabalho por unidade de carga para puxar a espira, aí então a gente tem que usar um caminho que é o caminho exatamente físico, de realização ali da definição de trabalho. O trabalho é força vezes o deslocamento. Então, no caso da integral do F puxar aqui, ó, escalar com dl, isso é importante você se atentar nisso aí, que é sempre em torno, no caso da força eletromotriz, em torno do circuito. Se você olhar aqui o trabalho por unidade de carga aqui, para puxar ela, o trajeto que a gente fez aqui na integral, ele foi um trajeto assim, ó, era do A, aí ele vinha até aqui, que era o meu B, esse deslocamento aqui é H cosseno de θ, aí depois você tinha um deslocamento para cá, aí você tinha um deslocamento para cá, que estava fora da espira, e depois tinha um deslocamento para cá. Então aqui está o meu A, meu B, meu C e meu D, e no final das contas está aqui o meu A', aqui, tá certo? Nesse cara aqui, ó, esse cara não exerce trabalho, porque a força é perpendicular, é paralela, né, ao deslocamento. E esse cara aqui, você também não tem força atuando ali porque está fora do campo B, certo? Veja que a força aqui é o BB, certo? Então você não tem nenhuma força para atuar nesse cara aí. As cargas não estão aqui se movimentando. Então, o trajeto, no final das contas, é o meu H cosseno de θ. Então, muito bem. Deixa eu só ver mais alguma coisa aqui. Muito bem. Bom, dito isso, vamos continuar. Existe uma maneira particularmente interessante de expressar a força eletromotriz gerada em uma espira que se move, tá certo? Vamos considerar aqui o fluxo de B através da espira. Então eu quero calcular aqui qual é o fluxo de B através dessa espira, certo? Então você tem aqui uma região aqui que o campo magnético está atravessando, certo? Qual é o fluxo de B através dessa espira? Então, consideremos o fluxo φ através da espira. Então, o fluxo é a integral de B dA, integral de B escalar dA, que no nosso caso, essa área aqui, se você olhar novamente aqui, nada mais é do que x vezes h, tá certo? Essa é a área
aqui do fluxo. Obviamente que esse fluxo vai variar no tempo à medida que eu vou puxando, mas no instante fixo ele é igual a BHX. Tá certo? À medida que se movimenta, o fluxo diminui, tá certo? A taxa com que esse fluxo diminui é calculado por dφ dt, ele é igual então a BH dx dt, que por sua vez então é igual a menos BHV. Menos, né? Porque o x diminui à medida que o tempo vai passando. Tá certo? O x vai diminuindo, né? Então a variação que o x tem em função do tempo diminui. Tá certo? Então, isso aqui nos leva, então, o sinal negativo, né, só para frisar, mostra que o x diminui no tempo. Então, se a gente se atentar agora à expressão da força eletromotriz, a força eletromotriz está aqui, ó, é VBH. O que a gente deduz, finalmente, é que a força eletromotriz é igual a BHV, que por sua vez é igual a menos dφ dt. Esse resultado aí é extremamente importante. Esta é conhecida como a regra do fluxo, tá certo? Para a força eletromotriz devido ao movimento. Essa expressão, apesar de a gente ter feito aqui no caso particular, ela pode ser aplicada não só para espiras retangulares, tá certo? Elas podem estar se movimentando em direções arbitrárias, inclusive de campos magnéticos não uniformes. Okay? Exatamente. Já já a gente vai... no fundo é a lei de Faraday, exatamente. Bom, já que a gente está estudando então a força eletromotriz induzida pelo fluxo, dado a regra do fluxo, vamos fazer um exemplo aqui importante. Então, vejamos o exemplo 7.4. Então, suponha um disco de metal de raio A girando em torno do seu eixo com velocidade angular ômega através de um campo magnético B, certo? Então você tem um disco com velocidade angular ômega através de um campo magnético B. O circuito é feito conectando-se uma das extremidades do campo ao eixo e a outra ao contato deslizante que toca a borda externa do disco. Então a ideia aqui é essa figura aqui. Ó. Então vamos começar na página seguinte. É essa figura aqui. Então é isso aí. Ó. Você tem um disco rodando aí com velocidade angular, você tem um campo magnético constante e você coloca aí um contato, um no eixo e o outro na borda, tá certo? Dado isso, a pergunta é, qual a corrente que passa e atravessa ali no resistor? Essa é a pergunta. Então, muito bem, como é que a gente faz isso aí? Então, ó, a velocidade angular, a velocidade de um ponto no circuito, no disco, a uma distância s do mesmo, é v, que é igual a ômega s, isso, é o ômega vetorial r, que dá ômega s na direção θ versor, tá certo? Essa é a velocidade a uma distância s do eixo. A força por unidade de carga é mag, nada mais é do que ômega s θ versor, produto vetorial B
que nada mais é que o B na direção Z versor. Isso vai me dar, então, vai implicar numa força por unidade de carga, que é igual a ômega S B R versor, certo? Teta com Z da R, né? R teta Z, né? Isso, teta Z da R, certo? Então me dá uma força aí na direção ômega SB, na direção radial. Muito bem. A força eletromotriz é calculada agora pela integral de linha sobre o circuito, tá certo? Muito bem. Qual que é o circuito agora? Essa é a grande pergunta. Bom, você pode escolher qualquer caminho em torno desse disco para ser o seu circuito. Então imagine que eu tenho meu disco aqui, ó, e eu quero escolher, por exemplo, esse caminho aqui. Eu venho daqui até aqui, e depois venho daqui até aqui, onde está meu contato, tá certo? Ah, entendi. Não é então que está acoplado ao disco, né? O quê? Eu estava achando que o circuito era o que estava acoplado ao disco. Não, o circuito ele tem um pedaço aqui também. Uhum. Ele tem aqui, ó, o circuito está todo aqui, tá certo? Mas você tem aqui uma força sendo induzida nesse pedaço aqui, porque é onde você tem o campo magnético atuando ali, tá certo? Então você pode escolher esse caminho aqui, por exemplo, ou você pode escolher esse caminho amarelo aqui, ó, daqui até aqui também, tá Mais certo? fácil. Note que a partícula, por isso que eu falo, não tem nada a ver com a velocidade, a partícula está ali, ó, rodando ali, então não está relacionado com se você calcular o trabalho que você gasta para fazer essa partícula ficar rodando, você teria que calcular lá o momento angular e tudo mais e calcular o trabalho. Aqui não, aqui você está calculando por uma trajetória que você escolhe aleatória. Independente de qual for, você vai ter o mesmo resultado. Então, vamos pegar o vermelho para a gente ver que dá o mesmo resultado, por exemplo. Então vamos pegar e chamar esse trajeto de vermelho aqui de 1, por exemplo. Tá certo? Então, a minha força eletromotriz é igual à integral da força eletromotriz ali, magnética por unidade de carga, integral por dl, que vai ser, então, uma integral de 0 até A de F mag escalar com dr. O A é o raio dessa esfera, certo? É desse disco aqui, ó. Ele tem raio A aqui. Mais uma integral de 0 até o θ, agora fazendo um caminho na direção de θ, de F escalar com dθ. Certo? Ou seja, estou seguindo esse caminho aqui, ó. Fiz primeiro daqui até aqui, que é esse pedaço aqui. Uhum. E agora estou fazendo daqui até aqui. Tá certo? Esse cara aqui, ó, não contribui, né? Porque o F ele está na direção R. Quando você pegar o produto escalar aqui com a direção dθ aqui, ele vai dar... Vai dar 90, então vai dar 0. Vai dar 0. Por isso você pode pegar o amarelo. Se pegar o amarelo direto, já dá. Ou seja, mesmo que você faça um caminho torto, no final das contas, o que vai contribuir é a distância do zero até o eixo. Você pode pegar qualquer um que está sobre o disco. Qualquer caminho que você percorrer ali, no final das contas, o que vai contribuir é só a componente radial, tá certo? Porque é a força radial. Então, no final das contas, o que você tem aí é que a sua força eletromotriz... Por isso que você diz que eu posso pôr o circuito onde eu quiser ali, né, professor? Onde você quiser, como você queira. Você vai ter o mesmo resultado ali. Porque a minha força aqui é nesse sentido aqui, ó. Então, se você fizer isso vai ter uma integral de 0 até A da força magnética, que é ômega S B escalar com dr, né? Note que o meu dr aqui, o meu S é o meu R, né? No fundo, então eu vou trocar ele aqui por R aqui, tá certo? Que é a distância do raio. Então isso aqui vai dar, então, ômega R ao quadrado sobre 2B de 0 até A, o que me dá, então, o resultado ômega ao quadrado B sobre 2. Isso é a força eletromotriz. Então, novamente frisando,
O caminho é sobre o circuito e não tem relação com a trajetória que a partícula executa no espaço, tá certo? Que é o mesmo caso do exemplo anterior lá, que a partícula estava no fundo realizando um trapézio ali, né, no espaço. O que importa é o circuito que essa partícula atravessa, é o circuito que ela se desloca, certo? Para calcular, por definição, a força eletromotriz é em cima do circuito, ok? Então, de fato, aqui a carga está, como a gente vê, rodando com velocidade angular ômega. Independente disso, a força eletromotriz é em torno do circuito. Muito bem. Com a força eletromotriz, para calcular a corrente que atravessa a resistência, a gente tira, então, é trivial, epsilon é igual a RI, o que implica, então, que a corrente I é ômega B ao quadrado sobre 2. Então, essa é a corrente que vai aparecer ali no seu circuito. Então, note que você poderia colocar esse disco para rodar, por exemplo, com a força d'água, tá certo? Que é basicamente a ideia aí que você tem. Você põe um ímã gigante lá para aplicar um campo constante, tá certo? Aplica lá uma força, seja qual for, gravitacional no caso, para pôr esse objeto para rodar e você tira uma corrente desse cara aí, certo? Quanto maior esse campo B, maior essa corrente, certo? Maior a velocidade angular, maior a corrente, maior o raio, maior a corrente, certo? O raio ainda cresce aí com o quadrado do raio, certo? Se você dobrar esse raio, você obtém uma força ainda maior. Muito bem. Então, isso aí então, é basicamente a ideia, o conceito de força eletromotriz que é induzida aí devido ao movimento. Qualquer coisa. Se você colocar, geralmente é assim que você vai fazer. Você vai colocar um ímã gigante lá para ter um campo magnético e vai pôr um condutor para rodar. Esse ímã mais esse objeto rodando vai criar uma corrente que você pode armazenar numa bateria, por exemplo, para distribuir com o tempo lá. É assim que funciona. Seja qual for, o negócio é pôr para rodar, pôr para se movimentar. Né? É que rodar é muito mais fácil, mas a ideia é a mesma. Muito bem. Então, dando continuidade, a gente vai agora para o 7.2, que é indução eletromagnética. Mais precisamente, 7.2.1, a lei de Faraday. Então, em 1831, o Faraday, isso antes do Maxwell, né, definir suas equações, ele relatou uma série de experimentos que alteraram aí o conceito sobre a eletricidade e o magnetismo. Entre eles, nós temos 3 experimentos aí fundamentais. Então, o que o cara observou isso há praticamente 200 anos atrás? Então, experimento 1 dele. Experimento 1. Ele puxou uma espira. Eu não almocei, estou falando em esfirra o tempo todo. Ele puxou uma espira de fio condutor, né? Através de um campo magnético. E observou uma corrente sobre essa. Uma corrente passando por essa.
Aí ele fez o processo inverso. Experimento 2. Ele move o ímã agora mantendo a espira parada. E novamente nota uma corrente. E finalmente, experimento 3. Com ambos em repouso agora, tanto a espira quanto o ímã, ele variou a intensidade do campo, que no caso era gerado por um eletromagneto, né? Então ele poderia controlar a corrente e ele controlava o campo, a intensidade do campo. E novamente, notou uma corrente. Muito bem. A primeira experiência, né, é um exemplo claro da força eletromotriz devido ao movimento, que foi o que a gente acabou de estudar, que pode ser calculado pela regra do fluxo. Né? Dá então experimento 1, do experimento 1. Já sabemos que o epsilon é igual a menos dφ dt. Muito bem. É claro também que exatamente a mesma força eletromotriz surge no experimento 2, tá certo? Visto que tudo que realmente importa é o movimento relativo do magneto e da espira, certo? Você mantém a espira constante e movimentar o magneto, você vai, então, obter novamente uma força eletromotriz. No entanto, apesar de ser intuitivo, na eletrodinâmica clássica, essa reciprocidade simples é uma coincidência, no fundo, com implicações, de fato, bastante surpreendentes. Porque a espira, se a espira se move, é claro que é uma força magnética que estabelece a força eletromotriz, ok? Porque você tem as cargas em movimento. Mas se a espira é estacionária, a força não pode ser magnética, certo? Cargas estacionárias, eles não são afetadas por forças magnéticas. Note que a ideia de relatividade não era bem clara naquela época também, certo? Então, aqui, pela relatividade, você fala, mas espera aí, isso aí é tudo relativo, né? Então, falar que um está se movimentando e outro está parado, e outro está parado, está se movimentando é igual. Mas na época não era tão óbvio assim as coisas. E de fato, né, para ele era o seguinte, ó, tem as cargas estão se movimentando, ótimo, força magnética, maravilha. Agora não tem mais movimento de cargas, estou movimentando o ímã e ainda assim eu tenho aí uma corrente. Como é que pode? Né? O que está por trás? Visto que agora minhas cargas são estacionárias e cargas estacionárias não são afetadas por forças magnéticas. Então, o que é responsável por essa força? Que tipo de campo que exerce força sobre cargas que estão em repouso? Essa era a grande pergunta. E aí o que o cara se atentou é que os campos elétricos é que fazem, tá certo? Mas aparentemente não há qualquer campo elétrico presente no experimento. Né? Então, o que está se acontecendo? Então essa observação, depois de tanto ele matutar lá, provavelmente dias, semanas, meses, o Faraday então levou a ter uma ideia então inovadora. Então a ideia do Faraday, para poder explicar isso aí, foi o seguinte: um campo magnético que varia induz um campo elétrico.
que é o resultado que ele tirou do experimento 2, tá certo? Falou, pô, as cargas não estão se movimentando. A única força que eu posso ter sobre uma carga é dado por um campo elétrico. Então, se eu estou variando, na realidade, o campo magnético, certamente essa variação do campo magnético vai induzir um campo elétrico, tá certo? E é esse campo elétrico induzido que é, então, responsável pela força eletromotriz do experimento. De fato, como o Faraday descobriu empiricamente, se a força por unidade de carga for novamente igual à taxa de mudança do fluxo, tá certo? Então a gente obtém o seguinte: se empiricamente ele viu a minha força por unidade de carga, no caso do campo elétrico, que é dado pela integral de escalar dl, certo? Porque o E nada mais é do que força por unidade de carga, tá certo? Então, minha força por unidade de carga é igual a isso. Isso aqui é igual a menos dφ dt. Tá certo? Por quê? Força eletromotriz, e essa aqui é a força eletromotriz que ele deduziu do experimento 2. Professor, deixa eu ver se você entende. No experimento 1, então, ele tinha um fio lá, Uhum. aí ele tinha uma espira, né? Esse espira estava acoplado num circuito, daí ele movia a espira dentro do fio, aí ele observava esses efeitos, no caso. Veja, a ideia é o seguinte: ele tinha um campo magnético. Um campo magnético. Isso. Por exemplo, Tá aqui. um ímã, né? Isso, por exemplo, um ímã. Ou um eletromagneto, porque ele conseguia controlar a intensidade desse campo elétrico. Sim. Certo? Aí ele pegava e arrastava a espira. Igual a gente fez no exemplo. Entendi. Então o fio que estava produzindo um campo magnético, no caso ali, não, que era o fio não, o eletromagneto. O fio estava lá parado. O líder parado, sem corrente nenhuma. O cara puxa, é o exemplo 7.1, o cara puxa e vê uma corrente aparecendo. Entendi, então. Por quê? Por que ele via? Isso é fácil, né? Porque as cargas estão em movimento, cargas em movimentos, campo elétrico, pum, força, Entendi. tem uma Eu corrente. achei que era o fio que tira, né? Tinha um fio lá. Não, mas a minha pergunta era se era um fio que saía de lá, não é um fio. Então é um eletromagneto que ele arrasta sobre o eletromagneto. Isso, aí primeiro ele tem o eletromagneto parado e pega uma espira aqui e puxa. Agora ele mantém a espira parada e move o eletromagneto. Entendi. Aí pra ele não era intuitivo que era tudo igual, entendeu? Porque, pô, agora as cargas que estão aqui no meu filamento estão todas estacionárias. Entendi. Tá certo? Não tem mais movimento de carga. Então de onde vem essa força aí? Aí ele falou, pô, então é o seguinte, ó, o campo magnético que varia induz no campo elétrico. E o experimento 3 dele também já deduzia isso, porque o cara diminuía a intensidade do campo elétrico e pum, aparecia uma corrente de novo. Aí faz menos sentido ainda, porque você tem um campo, entre aspas, estacionário, mas variando no tempo somente, né? Ou seja, o fluxo está variando no tempo, porque você tem uma diminuição da intensidade do campo. A espira está parada e aparece uma corrente ali. Só de eu mudar a intensidade do meu... Então o cara foi levado a deduzir isso aí. Falou, olha, o que está acontecendo, visto que minhas cargas têm um movimento, são induzidas, existe uma corrente induzida, mas as cargas não estão em movimento, então tem que ser um campo elétrico. O único campo capaz de produzir um movimento nessas cargas para cargas inicialmente em repouso é um campo elétrico, certo? Então ele leva a dedução aí de que um campo magnético que varia induz um campo elétrico, certo? E aí ele deduz empiricamente que é isso aí, ó, que é a força eletromotriz é igual à integral de EDL num circuito fechado, que é igual a menos a variação do fluxo, tá certo? O que relaciona então agora de maneira direta com o campo magnético, né? Porque a gente sabe que o fluxo ali é o fluxo magnético, certo? Então essa relação agora, visto que o fluxo é integral de BDA, né? Então daí a gente tira daqui que a integral no circuito de EDL é igual a menos a integral de del B del T escalar com dA, aplicando o teorema de Stokes, a gente tem rotacional de dA da primeira integral ali, tá certo?
E a gente tira a forma integral da lei de Faraday, que é então rotacional de E igual a menos del B del T. Essa aqui é conhecida como lei de Faraday. Note que no experimento 3 o campo magnético varia por motivos diferentes, tá certo? Mas segundo a lei de Faraday, um campo elétrico será induzido dando origem à força eletromotriz que é dado por menos dφ dt. Não é porque está variando a área, tá certo? Aí no caso, eu só estou variando o B ali, dá origem então ao meu campo elétrico. Certo? Então essa aqui foi a grande contribuição do Faraday. Isso é um experimento simples ali que ele fez, relacionando então o campo elétrico com o campo magnético. Note que na eletrostática, né, isso aqui é igual a zero, tá certo? Você faz integral no circuito fechado, dá zero, porque é diferença de potencial em 2 pontos, tá certo? No caso da eletrodinâmica, agora, onde você tem variação do campo magnético, a integral de B no circuito fechado nada mais é do que menos dφ dt, que é o fluxo do campo, a variação do fluxo do campo magnético. Ok? Vou só apagar esse zero aqui, para também não confundir. Então vamos fazer um exemplo 7.5, para a gente poder exercitar um pouco mais essas nossas ideias. Então, muito bem. Então, o exemplo... Deixa eu ver se tem uma foto dele aqui. Não, esse aqui não tem. Muito bem. Então, o exemplo 7.5 é o seguinte. Um magneto cilíndrico longo de comprimento L e raio A tem magnetização uniforme E-mão paralela ao eixo. Então, no fundo, você tem aqui um magneto cilíndrico, tá certo? Ele tem aí comprimento L. Tem aqui um raio A. E ele tem uma magnetização uniforme M. Ok? Que é paralelo ao eixo do cilindro. Ele passa em velocidade constante, então ele está se deslocando aqui a uma certa velocidade constante v. E ele atravessa um anel que é ligeiramente maior que ele em diâmetro. Então tem aqui um anel aqui, ó, formado por um condutor. Ele está atravessando esse anel aí. Esse anel bem rente, tá? Ele passa bem rente a esse anel. Muito bem. Então, o que ele quer é o seguinte: desenhe o gráfico da força eletromotriz induzida no anel como função do tempo. Tá certo? Então, basicamente, o que ele quer é a força eletromotriz. A força eletromotriz ela pode ser calculada pelo fluxo do campo magnético. Tá certo? Então, a gente primeiro vai calcular o fluxo e então, através da relação epsilon igual a menos dφ dt, a gente tira a força eletromotriz, tá certo? Basta a gente pegar o gráfico de φ, né, e aí olhar para ele integrado. Muito bem, então a solução. Bom, como a magnetização é constante, o campo magnético, como a gente já viu, é o mesmo de um longo solenoide com uma corrente superficial dada por K-mão, que era igual a E-mão, produto escalar, produto vetorial, N inversor. Muito bem. Bom, como o meu E-mão aqui eu vou pôr no eixo Z, então meu E-mão é igual ao módulo de E-mão aqui, Z versor, certo? O Z está no eixo do anel.
o N. Não, vou pôr em coordenadas cilíndricas. O N, ele está na direção R versor, tá certo? Então ele está aqui nessa direção aqui, radial, né? Toda a lateral dele, né? De forma que meu KM aqui, obviamente que eu tenho também um N aqui, né? E aqui, mas o produto vetorial ele não contribui, tá certo? Nas tampas ali ele não vai contribuir, só o radial. Até porque eles são paralelos. Exatamente, pelo fato de ser paralelos. Dessa maneira, então, o meu KM vai ser um módulo de caimão aqui na direção φ versor, tá certo? Porque nada mais é do que Z, R, φ, tá certo? Muito bem. Então, isso aí me dá uma corrente superficial dado por, vendo que o módulo de K emão é emão, né? Isso aqui vai me dar um módulo de emão φ versor, tá certo? Porque o módulo de K é igual ao módulo de emão, tá certo? Muito bem. Pela lei de Ampère, o campo B então pode ser calculado, né? Então, pela lei de Ampère, a gente tem que a integral de B dl é igual a μ0 I em volto, certo? O I em volto aí nada mais é, se você se atentar em relação do I com o K, é um KdL, tá certo? De forma, então, que o módulo de B, então esse dl aqui tudo constante, não, B vai sair, vai ficar uma integral de dl, dá 2πr, o K sai, fica 2πr também, os 2πr cancelam, então o módulo de B vai ser μ0 módulo de emão. Tá certo? Que pela regra da mão direita é fácil se ver que isso aqui vai ser exatamente igual a B, que é igual a μ0 emão. Tá claro? Então B é fácil de calcular nesse caso. O fluxo, então, por sua vez, através do anel, é zero quando o magneto está distante, né? Então ele está muito distante, você tem um fluxo zero, o campo é muito pequeno. A partir do momento que ele começa a atravessar, ele aumenta, né, atingindo um máximo. Esse máximo do fluxo vai ser exatamente igual. O fluxo é igual à integral de B dA. Então, quando ele estiver já no meio, lá passando, atravessando, já dentro do anel, essa área vai ser igual ao π vezes A ao quadrado, que é a área do anel, né? Então, isso aqui vai me dar o fluxo de 0 emão π ao quadrado, certo? Isso aqui é o meu fluxo máximo. Depois, quando ele atravessa o anel, né, ele volta a ser zero. Então, o gráfico do fluxo é algo assim, ó. Ele vem com zero, aí ele sobe, atinge aqui um valor máximo, aí ele está atravessando, depois que ele atravessa, ele volta e cai de novo aqui. Tá certo? Volta a ser zero novamente, à medida que ele se afasta. Ops. Então isso aqui é esse ponto aqui é o μ0 emão π ao quadrado. Certo? Isso aqui é o fluxo por tempo. Ok? Muito bem, então ele aumenta, vai para μ0 mπ0 ao quadrado na passagem da primeira extremidade, tá certo? Quando ele adentra aqui. Então, quando esse pedaço começa a adentrar aqui, ele sobe, vira μ0 mπ ao quadrado, aí ele fica constante até o movimento cair ali. Esse cara aqui, ó, esse tempo aqui, nada mais é do que o comprimento
dividido pela velocidade que você está deslocando, certo? Esse é o tempo que leva para você atravessar todo o cilindro através do anel. Finalmente, então, agora você tem que derivar esse gráfico aí. Esse gráfico, então, note que é menos dφ dt, tá certo? Então aqui, ó, nesse pedaço aqui, a variação é positiva, chega ao máximo aqui, né? Ops. Chega ao máximo aqui, tá certo? Depois começa a diminuir de novo, análise da curva, aumenta, tangente, depois diminui novamente, tá certo? Só que é menos essa variação, então o gráfico vai ficar algo assim. Vem, diminui, vai a zero, aumenta e vai a zero. Esse aqui bem na hora que ele adentra ali ao cilindro, esse aqui bem na hora que ele sai do cilindro ali, certo? Isso aqui é o gráfico do fluxo, da força eletromotriz por tempo, se atentando que isso é menos a variação do gráfico de cima ali. Tá certo? Então essa é a variação da força eletromotriz. Então ela induz uma corrente, aí ela fica constante, e aí depois ela volta a induzir novamente. Então note que o fato aqui não é o fluxo em si, tá certo? Quando o cilindro adentra, você tem um fluxo ali, só que aquele fluxo é constante. O fluxo constante não induz força eletromotriz. É a variação do fluxo que vai induzir a força eletromotriz. Se eu tiver uma espira e ligar um campo magnético lá estático, não vai encontrar corrente nenhuma, tá certo? É o desligar ou aumentar o campo que vai fazer com que apareça ali uma força eletromotriz. Não tem nada a ver com o fluxo em si, tá certo? Isso é importante usar, porque é muito comum a gente achar, não, tem um campo e tem uma espira, tem uma corrente. Não é isso. A corrente só aparece quando você varia. Certo? Por isso você precisa pôr para rodar a sua bobina lá para você conseguir tirar a força de uma hidrelétrica, certo? Você não vai simplesmente chegando lá e tirando força de maneira gratuita, certo? Então, no exemplo acima, qual o sentido da corrente induzida do anel? Essa é uma outra pergunta extremamente importante. Então, a gente sabe que existe uma corrente induzida. Como é que você calcula o sentido dessa corrente? Deduz. Bom, a fim de obter uma resposta rápida, podemos fazer uso do que é conhecido como lei de Lenz, tá certo? Então a lei de Lenz, ela diz o seguinte. Esse aqui é legal, hein? Lei de Lenz. A lei de Lenz, ela simplesmente vai te dar a resposta do sentido do campo magnético. Você pode usar a regra da mão direita também, mas às vezes você vai ter que pensar muito para tirar a regra da mão direita dali. Então, a lei de Lenz diz o seguinte: a natureza... Acho que isso aqui só o Griffiths fez assim, mas é legal. A natureza abomina mudanças no fluxo. Abomina mudanças no fluxo. O que o cara quer dizer com isso? Bom, visto que a natureza quer manter o fluxo constante, então a corrente que ela induz, ela vai fluir em tal sentido, de tal maneira que o fluxo que ela produz tende a anular a mudança imposta pelo deslocamento. Então, se eu tenho um campo magnético andando para cá e ele tende a diminuir, o cara vai tentar criar uma corrente para tentar manter esse campo constante, certo? Então é essa que é a ideia. No nosso caso, então, a corrente induzida, se você prestar atenção, vai ser no sentido horário, tá certo? Se você criar uma corrente aqui no sentido horário, o que acontece com... Pelo menos quando ele está adentrando. Quando ele está adentrando, se ele induz no sentido horário, para onde vai ser o campo magnético? Para a esquerda ou para a direita? Se ele está adentrando? Não. Eu falo o seguinte. Esquece de estar adentrando, não. Eu falo o seguinte. Se a corrente induzida
for no sentido horário, ou seja, assim, ó, esse é o meu sentido horário aqui. Qual é o sentido do fluxo? Anti-horário, né? Ah, não. O fluxo para fora. Para a esquerda ou para a direita? Direita. Para a direita, tá certo? Ou seja, estava sem fluxo nenhum, certo? A bobina está chegando. Começou a aparecer um fluxo para cá. Ela vai criar, então, um outro no sentido contrário para tentar anular o do cara que está chegando. Tá certo? Aí ficou constante. Aí a outra começou a sair. Aí ela vai Tinha o fluxo começou a diminuir agora. Ela vai para a esquerda. Agora ela vai no anti-horário, para quê? Para tentar manter o fluxo que tinha antes, tá certo? Ela não quer zerar o fluxo, não é isso que ela quer. A natureza não quer zerar o fluxo, ela quer manter o fluxo constante. Essa que é isso que é. Então ela abomina não fluxos, mas variação no fluxo. Se ele quiser diminuir o fluxo, a corrente vai ser tal para aumentar. Se ele quiser aumentar o fluxo, a corrente vai ser tal para diminuir. Tá claro? Então essa que é a ideia da lei de Lenz. Então no nosso caso aí, a corrente será induzida no sentido horário, quando quando o cilindro adentrar a rodela, adentrar o circuito, e no sentido anti-horário, quando ele começar a sair, né, dessa espira, certo? Então, é a variação do fluxo e não o fluxo em si que a natureza abomina, tá certo? A indução de Faraday é uma espécie de fenômeno inercial, basicamente. Então, uma espira condutora tende a manter, através de si, um fluxo constante. Quando esse se altera, a espira reage a fim de tentar manter ele constante durante todo o tempo. Note, entretanto, isso é importante também frisar, que o fluxo produzido pela corrente é uma fração minúscula do original. Então, apesar de tentar anular, ela não consegue anular, certo? Então, o fluxo vai existir ainda. Você pode até desconsiderar o fluxo produzido pelo campo da espira, tá certo? Mas ela tenta ali com as forças dela manter ele constante. Isso só vai servir então para te dar o sentido da corrente, basicamente para você ter uma ideia do sentido da corrente que é induzido ali na presença do campo. Um outro exemplo aí, só para a gente concluir hoje, é o exemplo 7.6. Então, o exemplo 7.6 diz a demonstração do anel saltador. Então, supõe uma bobina solenoide em torno de um núcleo de ferro, tá certo? Então, esse núcleo de ferro basicamente está aí para aumentar o meu campo. Então, basicamente, a ideia é essa aqui. Ó. Esse aqui tem a foto. Aqui. É isso aqui. Tá aí, tá certo? Então, esse é o experimento. Eu tenho aí um solenoide, passo aí uma corrente nele, a corrente é tal de que cria um campo ali para cima, ok? Ele está envolvido no núcleo de ferro simplesmente para aumentar ali o campo elétrico, vai fazer um campo elétrico, um campo magnético, desculpe, mais intenso. E a gente coloca um anel de metal acima desse. Aí a gente pega e liga o solenoide na tomada, tá certo? O que a gente observa é que esse anel aqui ele vai saltar, ele vai dar um salto aí, se afastando do solenoide. E a pergunta do cara é por que isso acontece? O que está envolvido aí por trás? Então, para responder essa pergunta, primeiramente a gente tem que relembrar o que acontece com dois filamentos muito próximos, tá certo? Então, vamos supor que a gente tenha dois filamentos próximos, ambos percorridos por uma corrente. Como a gente viu lá atrás, como resultado da lei de Biot-Savart, se as correntes forem paralelas, essas forças, então, se tiver um fio aqui, você vai ter como resultado uma força de atração entre esses fios, tá certo? Caso contrário, se você tiver correntes no sentido opostos, você vai ter aqui uma repulsão desses fios, tá certo? Então, basicamente, correntes em sentidos opostos, né,
fazem com que os filamentos se afastem e correntes no mesmo sentido façam que eles se atraem, certo? Basta você usar a lei de Biot-Savart aí que você deduz isso aí sem maiores problemas. Muito bem. Na demonstração do anel saltador, antes da gente ligar a corrente, o fluxo através do anel era nulo, tá ok? Não tinha fluxo nenhum através do anel. Depois, esse momento que a gente liga, um fluxo aparece para cima, tá certo? Então aparece ali um fluxo para cima. O que o anel vai tentar fazer? Tentar criar um fluxo para baixo, tá certo? Bom, pela lei de Lenz, então, o sentido que a corrente gerada tende a cancelar tende a cancelar o fluxo produzido pelo solenoide. Isso significa que a corrente da espira vai ser oposta à corrente do solenoide, tá certo? Se eu tenho uma corrente no sentido horário produzindo um campo para cima, se eu quiser produzir um campo para baixo, eu tenho que fazer um campo anti-horário, tá certo? Aí a gente vai ter então duas correntes opostas, tá certo? E exatamente como nesse exemplo aqui, elas se repelem de forma que então que o anel tem que se afastar do solenoide. Exatamente como os dois fios, no caso de correntes antiparalelas, tá certo? Só que aqui no caso são correntes circulares, mas a ideia é basicamente a mesma. Você tem sentidos opostos, uma tende a se afastar. Se você olhar cada segmento desse DL, nada mais é do que esse tipo de experimento aqui, certo? Cada segmento tem uma corrente antiparalela, fazendo uma se afastar da outra. Ok? Então a gente para por aqui e amanhã a gente começa 7.2.2, que é a parte do campo elétrico induzido. Obrigado e boa tarde aí para vocês. Tá faltando água na tua casa, professor?